assunto do programa Elano Beckman Entrevista de hoje é resiliência. É o tema que vamos abordar. Na verdade, como superar e como passar por cima de grandes abalos emocionais. E o que nos motivou também essa conversa com a doutora Silvia Marchand Gomes é o abalo sofrido pela seleção brasileira com o 7-1 que levou no jogo contra a Alemanha. Os jogadores apagaram depois do segundo gol, a torcida ficou muito decepcionada, muito abalada emocionalmente, os jogadores especialmente não conseguiram superar este abalo. Doutora Silvia Marchand Gomes, obrigado por nos receber aqui no seu consultório, obrigado por aceitar esse convite para conversarmos sobre essa situação. Prazer tê-la conosco. Prazer é meu, Elano, como sempre, né? Eu sempre digo, o teu programa é, para mim, um dos melhores programas que eu assisto. Obrigado. Bom, dá para dizer que boa parte da culpa dos 7-1 que a seleção brasileira levou teve a ver com um abalo emocional que o time sofreu após ter tomado o segundo gol? Bom, em verdade, a questão do segundo gol é um marco, porque eles perceberam que, então, a coesão do time estava desandando, a técnica que eles estavam usando naquele momento não estava funcionando, e a decepção acabou tomando um vulto muito maior do que a garra que eles teriam para continuar jogando e estando em atividade ali dentro. Na verdade, eu penso que a questão do treino e da dinâmica e da disciplina da equipe é que pode ter sido falha, né? Talvez o tempo de entrosamento, a questão mesmo da disciplina, que eu já nominei para você, porque a partir disso é possível se resgatar, sim. Existem fases, né, quando se toma um susto, e talvez a equipe não estivesse dentro desse sistema bem estabelecido e bem treinado. Você quer dizer que daqui a pouco a equipe não estava preparada psicologicamente ou emocionalmente suficiente para passar por cima de situações calamitosas, como foi assim essa surpresa de ter tomado logo 2 gols e depois mais 4, 5? Né? Sim, essa questão foi mexeu bastante, eu acho que com a autoestima, né, da seleção, da equipe. Do brasileiro em si, porque o futebol é uma marca, uma característica, é algo que faz com que o cidadão que é nordestino, que é nortista, tenha assunto com o mineiro, com o goiano e com o gaúcho, né? Na verdade, a característica do brasileiro é amar o futebol, é o país do futebol. Somos chamados país do futebol. É o que a gente tem de mais característico, né? A questão é o que nos liga mais como o Brasil. Pela nossa dimensão continental. Somos um país enorme. Então, assim, eles são rapazes jovens, com uma experiência pouca, e eu ainda acho que vale a gente ressaltar também que faz diferença estar jogando sempre junto naquela equipe, ter um treino e tal, e ser, talvez, ser jogadores que se conhecessem mais e melhor nas suas técnicas, né? na forma como desenvolvem o seu trabalho. Eu acho que é pouco tempo, eu realmente acho que é pouco tempo para o entrosamento de uma seleção. E talvez fosse interessante que esses meninos estivessem todos no país jogando em times brasileiros, talvez isso seja um pouco ufanismo da minha parte, mas eles estão afastados, cada um cuidando da sua carreira. No momento em que se junta pessoas que estão vivendo momentos tão diferentes, é muito difícil fazer com que essa coesão apareça. Numa situação como essa, a gente, não sei se trazendo para fora de campo, né? Às vezes a gente busca um líder ou alguém em quem nós queremos nos espelhar ou precisamos nos espelhar, né? Dentro de campo, talvez tenha faltado essa figura, mesmo tendo um capitão e um segundo capitão, vice-capitão. Você não acha isso? Eu acho isso, e acho também que talvez tenha sido mais na questão da base, né? Você observa que quando há um treinador, eu sempre fui fã do Filipão, né? Não vou negar que gremista desde pequenininha, hoje botafoguense, mas assim, eu acho que faltou sim uma figura maior. A gente vê isso até em questões, se a gente fosse ampliar o assunto da resiliência, né, para as populações, para os povos e tal, a gente vê que um governo
uma figura estatal, um governo, um líder religioso, alguém de um respeito muito grande, que imprima uma disciplina excelente numa população, faz com que um resgate rápido venha. Então, se a gente fizer uma analogia ao futebol, talvez tenha faltado ali um pouco de um tudo nesta equipe. Bom, a questão emocional, então, foi um fator preponderante ali para uma descida de ladeira e um score tão dilatado como a seleção brasileira acabou levando, né? Daria tempo para se recuperar se tivesse uma preparação emocional, isso trazendo para o campo mais emocional, psicológico mesmo, né? Estamos conversando aqui com uma psiquiatra, uma psicoterapeuta, né? Daria tempo, dentro daquele tempo regulamentar do jogo, de se recuperar e dar a volta por cima? Isso é muito individual de cada um, ou é uma questão que teria que ser muito melhor preparada pelos psicólogos, pelos médicos da seleção? Então, eu acredito que o que faltou mesmo foi coesão, né? Essa questão assim de ser uma equipe muito individualista. Cada um era um indivíduo e no futebol é um jogo de equipe. É preciso fechar um lado, passar uma jogada, passar a bola, né? O legítimo passa a bola e segue a jogada. Então a gente vê jogadas muito bonitas, muito bem feitas, aquele olhar, é como o casal que conversa pelo olhar, né? O entrosamento. Eu acho que faltou, sim. Eu acho que faltou tempo para esta equipe. Acho que faltou maturidade, né? Assim, analisando de uma forma geral. Então, se eles tivessem esta coesão, se eles tivessem essa ligação, eles poderiam talvez não ter tomado tantos gols quanto tomaram. Talvez não tivesse saído gol nenhum. Eu não acho que eles tivessem a obrigação de fazer um gol, se a Alemanha tivesse bastante fechada. Mas a gente percebeu que eles ficaram muito perdidos, né? Como se fossem indivíduos soltos dentro daquele campo ali, e eu acho que isso comprometeu bastante. Bom, tem um outro lado também, que é a torcida, né? Que também sofre um abalo muito grande a partir de uma derrota, depois de apostar todas as suas fichas, sua expectativa em cima de uma seleção que representa o seu país e que coloca o nacionalismo, né, o patriotismo em evidência no momento dentro dos estádios e pelas ruas, a gente coloca a bandeira no carro, né? E depois, nos primeiros dias, eu não sei se depois isso continua também durante muito tempo, as pessoas ficam também mexidas, né, abaladas, frustradas diante de uma expectativa não confirmada. Exatamente. Até porque aquilo que a gente comentava antes, né, o futebol é algo que é bastante característico do brasileiro. É o nosso ponto de união. Então, enquanto a culinária é totalmente diferenciada, os costumes são diferenciados, a roupa é diferente, os hábitos são diferentes, o futebol é o mesmo. E isso nos une. Então, eu acho que o brasileiro realmente tomou um baque, assim, ele ficou bem decepcionado, bem chateado, porque esse seria o nosso tesouro, vamos supor, né? Só que a gente tem um momento político interessante hoje no país em que a gente não pode mais viver só de futebol. O que eu observei também foi o comportamento da torcida na questão, assim, de não ficar lá dentro. O pessoal saiu muito na metade do jogo, né? A partir ali do segundo tempo, muita gente desistiu, foi indo embora. A parte externa dos estádios já estava assim, o pessoal já estava lá comendo e batendo papo e conversando. Os que estavam chorando e que ficaram até o final do jogo, demonstraram carinho pela terra, né? Patriotismo e tudo mais. Porém, eu acho que essa coisa individualista, ela está muito presente, sabe? Não ganhou, eu vou sair xingando, Isso existe no futebol, a gente vê. Quando um time tá ganhando, tá ótimo. Aí bastou perder um jogo, se xinga o técnico, né? Isso é comportamento de brasileiro. É comportamento de torcida, né? Porém, eu acredito que a gente deva ver além do futebol o nosso país, né? E esse comportamento do indivíduo, do brasileiro que estava lá dentro, que abandonou o time também é ruim, também é indicativo de que está faltando coesão na população para lutar por tudo aquilo que se pretende, né?
As crianças foram um capítulo também em evidência, não digo à parte, mas que saltou aos olhos nos estádios, foram muitas crianças torcendo, muitas crianças pela primeira vez vendo uma Copa, e as crianças também sofreram muito e mostraram muito esse sofrimento. Isso pode causar aí uma marca que vai ser carregada ao longo do tempo, esse trauma assim vivido, principalmente as crianças no estádio que assistiram, que estavam ali torcendo pela seleção, a primeira vez estavam torcendo, e aí tem uma decepção tão grande, um abalo tão grande. Isso vão levar para o resto da vida, e de que forma isso pode afetar? Elano, pode, até pela seguinte situação, né? Depende dos valores de cada família. Um pai que leva o filho para o futebol e faz da vida dele só o futebol, esse vai ser o mais abalado de todos, né? Isso aí a gente tem que analisar no caso a caso. Porém, eu acho assim, ó, tem tempo de recuperação, há a possibilidade de, a partir de agora, sim, se fazer uma reflexão sobre os moldes, o formato, como se refazer. Tem uma história, tem uma tradição no futebol, eu acho que isso aí não é fim de carreira. Eu só acho que, de repente, a ficha caiu de que nós não somos tão bons assim, que isso não é só talento, que o futebol é um futebol, não é só o futebol arte, sim, é um esporte, ele tem suas regras, ele tem que ter treino, ele tem, né, jogo é jogo, aquela história, né, que se falava, acho que era o Romário, né, que falava jogo é jogo. Tem que treinar, né, tem que ser coeso, tem que ter trabalho, tem que ter suor. Eu acho que no futebol brasileiro talvez tenha muito glamour e pouco suor. Eu acho que a gente tem visto isso. Então, claro, as crianças estavam lá, muitas jovenzinhas, né, assistindo Copa do Mundo e não tem a vivência que nós temos lá de já ter perdido em 86, ter sido eliminado da Copa, ficar na maior decepção aos 16 anos, que nem aconteceu comigo, né? Pô, mas eu me recuperei, então eu acho que... Tem solução. Tem solução, desde que a gente entenda também que nesse processo evolutivo da técnica é preciso investir no futebol, talvez de uma outra forma, né? Não só confiando na tradição do brasileiro, em uma vocação, qual seria a outra palavra que eu poderia usar? Em um talento. Talento. Não só no talento, e sim na técnica, no treino e no esforço. E a gente pode pegar esse exemplo e jogar em outras instâncias do nosso país. O programa Elano Beckmann Entrevista hoje está conversando com a doutora Silvia Marchand Gomes, que trata da questão da resiliência, da questão da recuperação de abalos emocionais. E o assunto que nos fez conversar com ela é parte da derrota da seleção brasileira para a Alemanha por 7-1. O programa Elano Beckmann Entrevista tem o apoio de Ciadome, que é o Serviço Integrado de Atendimento da Obesidade e Distúrbios Metabólicos de Juí. A doutora Silvia Marchand Gomes. Também das lojas Teva e Juí. Vamos trazer agora para fora do campo, né? Esse foi um exemplo e um início de conversa nosso, mas para esse tema da resiliência, e que cada um tenha o seu trecho, né, para passar, seja lá um desemprego, seja lá a perda de um ente querido, seja um trauma muito grande. Como é que isso se dá? Como é que a questão da resiliência acontece na vida de uma pessoa a partir de um trauma? Certo. Eu acho assim, primeiro, se alguém não conhece ainda esse termo, né, Elano, a gente falando e tal, ele foi tomado de empréstimo da física, que é a capacidade de um material se distorcer, né, aguentar uma pressão e manter sua forma, não se deformar, né, no caso, recuperar a sua forma. Então, isso na psicologia veio muito bem a calhar, porque o que ocorre? A vida, ela é feita de etapas, trechos, como você mesmo fala, e nós temos que estar sempre em fases de adaptação. Cada um
tem dentro de si um aparato para lidar com problemas. E isso tem a ver com educação, tem a ver com genética, tem a ver com origem, tem a ver com tipo de disciplina que se tem ou não, enfim. E a resiliência, ela é hoje, assim, bastante trabalhada dentro da psicologia para que a gente possa trazer o indivíduo para um grau maior de qualidade de vida e de satisfação de vida. Né? É algo que a gente trabalha bastante. Bom, a gente até pode encontrar isso na internet, muita gente está sempre publicando que mais forte não é o que tem mais força, nem o que tem mais conhecimento, e sim o que se adapta mais, o que tem maior grau de adaptação. E outros dizeres dizem que ser flexível, e a flexibilidade tem a ver com a resiliência. Né? Bom, aí existem fases pelas quais aí se passa a questão da resiliência a partir de um trauma emocional, de um abalo emocional muito grande, né? E tem essas fases, e isso tem um tempo para passar, ou cada um tem o seu tempo? O tempo de cada um, Elano, o tempo é bem pessoal, mas existem fases. Então, assim, em geral na psicologia a gente define que existe a etapa da negação, do não, isso não está acontecendo comigo, né? Depois você passa por uma fase em que você tem a raiva, que nesse momento em que você joga o objeto para fora de si, né? E já não o idealiza mais. Você pensa assim, poxa, mas por que aconteceu comigo? Por que esta pessoa fez isso comigo? Por que essa situação não deu certo? E vem o sentimento de raiva. Depois poderia vir uma sensação, uma etapa em que a pessoa teria uma sensação de poder negociar dentro das suas habilidades, e às vezes até nessa fase você pode enfrentar um momento em que a pessoa meio que mente para si mesma também, aquelas negociações de segunda-feira eu começo a academia, não, eu vou estudar, eu vou conseguir estudar, amanhã eu acordo às 6h30, mas a pessoa não tem higiene do sono. Então, enfim, vários exemplos assim daquilo que você sabe que não vai conseguir, mas acha que engana a si mesmo. Ou então, isso no lado negativo, né? Ou então uma negociação bem feita em que você diz, olha, eu não sei acordar cedo, mas então eu começo às 10 da manhã e vou até a meia-noite. Pronto, tá resolvido, né? Então, a fase da negociação. Depois, quando você realiza mesmo o prejuízo, vamos falar, parece que estamos falando de bolsa de valores, né? Quando você realiza que aquele prejuízo ocorreu, que aquele problema se instalou, é natural que se tenha tristeza. Então, na psicologia se chama a fase da depressão, mas eu vou trazer mais para a tristeza porque eu acho mais apropriado, porque nem sempre toda tristeza é depressão. E aí já tem um exagero, né, da dialética até. Então, assim, a fase da tristeza, da percepção, realmente a pessoa se dá conta e então a partir daquilo ela aceita a situação e pode, através do seu aparato físico, mental e emocional, resolver seus problemas. São todas as fases e cada um tem um tempo para passar. Cada um tem um tempo. Esse tempo não é... Se fala mais ou menos assim, Elano, como se fosse em termos de um luto, né? Um rompimento amoroso, a perda de um ente querido, uma perda emocional de um amigo, alguém. Então, uma média aí de uns 3 anos de resolução. E o luto poderia... Eu falo em luto porque tem a ver, né, com o trauma, a resolução e tal. Foi a partir do luto que se bebeu desta fonte aí para se criar essas etapas. 3 né? anos, você disse? 3 anos, uma média normal. Mas aí também existe o que você faz com aquela situação. Você cria um ícone a partir daquela situação, você coloca aquela situação de uma forma bem real e trabalha essa situação. Você põe para baixo do tapete aquela situação, então aí você vai ver se é patológico ou se está razoável e vai chegar na fase da aceitação e da resolução. E a resiliência é a capacidade de passar por tudo isso. De passar pelas etapas, se reconstruir, de sofrer e levantar a cabeça. E seguir de novo intacto. E seguir de novo intacto. Até a gente fala assim, ó, se faz uma analogia de resiliência de povos, não é? Então, outro dia eu ouvia falar uma comparação entre
as enchentes e os terremotos, enfim, né? Ocorreu aqui em 2010, no Rio de Janeiro, foi na região de Búzios ali, teve um problema sério de enchente, né? Morros que vieram abaixo e tal, e pessoas chegando. O Kovalik fez uma entrevista em Fukushima mostrando as cidades se refazendo, as escolas funcionando, os túneis funcionando já, as estradas refeitas, e uma comparação com o estado que o Brasil ainda se encontra depois de muitas catástrofes. Que então, é uma maneira diferente de reagir, Uhum. não é? Diante de uma situação. Eu analiso que isso tem a ver com a estruturação, né? Econômica, política e de disciplina. Isso quer dizer que alguns povos são mais resilientes Sim. e outros menos, é isso? A própria Alemanha. Mas todos têm Sim. essa capacidade. Não queremos falar muito da Alemanha, né? Mas a própria Alemanha. A Alemanha passou por 2 guerras e é um país desenvolvido. Quer dizer, para o povo brasileiro, você acha que precisava mais disciplina, mais... O povo brasileiro, eu acho que o Brasil, já falei antes, né, eu estava comentando contigo, a nossa dimensão continental, ela atrapalha muito. Então, é como se tivessem vários países dentro de um só. Eu acho que há uma dificuldade. Né? Mais emotivos, mais emocionais, não tão frios que nem os alemães e que nem outros povos. Talvez nos falte um pouco de disciplina, né? Talvez. E se a gente for analisar as áreas também onde foram colonizadas as cidades e as origens que elas tiveram, mais assim, alemães, italianos, portugueses, enfim, europeus, a gente vai ver que essa área tem um crescimento maior, é mais industrial, enfim. O que você, como psiquiatra e psicoterapeuta, recomenda, né? Quais são os seus conselhos para quem está passando por um momento de um abalo emocional muito grande, né, para passar por essas fases de uma forma legal e talvez aí passar mais rápido do que poderia passar? Eu me lembrei do pescoço do Neymar agora, né? Tudo passa. Tudo passa. Já que a nossa linha aqui é o futebol, né? A linha que costura o nosso assunto aqui é o futebol. Mas fazendo uma reflexão, a questão do autoconhecimento, das habilidades, muitas vezes a gente acha que as janelas estão todas fechadas, as portas estão fechadas, aí se fecha uma porta, abre uma janela, todos esses dizeres que são antigos, são do povo que nos criou, que veio falando, que faz sentido para nós, né? Que bate aqui no ouvido, na cabeça e no coração. Eu acho que isso é fundamental, né? Você falava da questão do trecho de cada um. Viver é uma arte, né? A vida, ela vai se encordoando em fatos, situações e são momentos que se somam. Ninguém é feliz o tempo todo, a gente é feliz em alguns momentos, todo mundo tem dificuldade, cada um dentro do seu nível de dificuldade, enfim, das coisas que criou para si, né? Da vida que escolheu para si. Mas, enfim, a questão do autoconhecimento é muito importante. É claro que isso é a minha área, porém eu acho que é fundamental, porque no momento em que você vai querer utilizar o recurso que é universal, talvez esse recurso não seja o seu, talvez você não seja talhado para aquilo. Você, quando tiver um autoconhecimento, você vai procurar recursos que estão dentro de você para tomar as soluções e na medida do que é possível para você também. A sua maneira de se recuperar. A sua maneira de se recuperar. Mas orientação é sempre fundamental. Uhum. Por isso nós temos hoje, cada dia mais, né, novas vertentes da psicologia surgindo, que trazem novas saídas. Está aí a linha do otimismo, né, agora que fala bastante de resiliência, que são linhas interessantes, que se adaptam também à questão da rotina do tempo das pessoas, que é focar os seus objetivos, tratar o indivíduo com o tempo e com o recurso que ele tenha dentro da sua própria realidade. Eu acho que isso está cada vez mais assim, está evoluindo cada vez mais rápido, né? Por que a psicologia não encerra? Por que não se esgota? Porque tem uma demanda muito grande, porque é muito bom, não é? Assim, o psicoterapeuta
ele vai estudar a psicologia, não é? Para tratar do ser humano. A psiquiatria, ela é clínica, não é? Então, eu acredito assim, ó, que é por aí. É através do autoconhecimento e da utilização de recursos próprios. Também, eu poderia dizer para ti, Elan, aquilo que eu sempre falo, eu acho que é muito importante, bastante importante, sem ser assim tendenciosa a dizer que quem não pensa assim estaria errado, não é isso. Mas eu acho também que um fator bem fundamental para que um povo seja forte é a religiosidade, né? Um líder, uma questão assim de um esclarecimento, de uma fé que mova. O brasileiro, ele não é só emotivo, ele é também um povo de muita fé, né? E eu acho que isso é um fator positivo para nós. Tudo bem. Obrigado mais uma vez por conversar conosco. Prazer, obrigado pela conversa, pela entrevista, pelos esclarecimentos. Nós vamos ficando por aqui. O programa Elano Beckmann Entrevista tem, então, o apoio de Ciadome, Serviço Integrado de Atendimento da Obesidade e Distúrbios Metabólicos de Ijuí, doutora Silvia Marcha Gomes, que atende em Ijuí e Santo Ângelo, né? E também das lojas Teva, o apoio do portal ijuí.com. Voltamos no próximo programa com um novo assunto, com um novo entrevistado.